Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindas ao canal Mensagem Diária. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre as mulheres na Bíblia. E hoje nós vamos falar a respeito da mulher de Ló, uma mulher desobediente. A história da mulher de Ló encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 19, do versículo 1 ao 26. E nós vamos ler justamente o versículo de número 26, que diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. Todas nós já ouvimos falar a respeito da mulher de Ló. A Bíblia não fala muito a respeito dessa mulher, mas ela fala o suficiente para saber que não queremos ter o mesmo fim trágico que ela teve. Virou uma estátua de sal. Seu marido se chamava Ló e era sobrinho de Abraão. O pai de Ló era irmão de Abraão e morreu antes de Abraão sair da terra de Ur dos caldeus, e Ló o acompanhou. Abraão e Ló se tornaram muito ricos, muito prósperos, ao ponto de seus rebanhos aumentarem tanto que eles tiveram que se separar porque não havia pasto para os dois rebanhos. Abraão deixou Ló escolher para onde ele queria ir, e Ló olhou e contemplou uma terra que parecia ser a melhor. Como as aparências enganam. E ele partiu na direção de Sodoma. Anos se passaram e Deus resolveu destruir Sodoma, porque os homens de Sodoma, diz a Bíblia no versículo de Gênesis 13, que eram extremamente perversos e pecadores. E um certo dia, Ló está sentado à porta da cidade. Isso significa que Ló era um homem respeitável naquela cidade, e ele vê se aproximar dois homens, dois anjos de Deus, e ele insiste para que os anjos fiquem em sua casa. E os anjos anunciam a Ló a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra e ordenam que que ele saia depressa da cidade com sua família. Ló vai até os genros, os futuros genros de suas filhas, mas eles começam a rir e não dão crédito às palavras de Ló. Ló hesitou em sair de sua casa, então os anjos, a palavra diz, o agarraram pela mão, ele, sua mulher e suas filhas, e os levou para fora da cidade. Pois a Bíblia diz que o Senhor teve misericórdia deles, assim como o Senhor tem misericórdia de nós, assim como a palavra diz que a causa de nós não sermos consumidas é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E aquela manhã as misericórdias tinham se renovado na família de Ló. Ao deixarem a cidade, os anjos dão uma ordem: não olhem para trás, fujam para o alto das montanhas para não morrer. Então o Senhor destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló já estava distante da cidade, porém ela não obedeceu à ordem dos anjos e teve esse fim trágico, se tornou uma estátua de sal. A mulher de Ló, Jesus, ele nos ensina a respeito da mulher de Ló. Ele diz lá em Lucas 17, 32 e 33, lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, perderá. E quem perder sua vida por mim a perseverar. Jesus estava falando aos discípulos a respeito da sua segunda vinda. E ele alertava os discípulos, e hoje ele nos alerta: lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. E vamos pensar o que significa olhar para trás. Olhar para trás significa satisfazer os desejos carnais, porque a carne milita contra o espírito. Significa querer viver uma vida de aparências, uma vida de engano,
uma vida onde o senhorio é o mundo. Nós fomos libertas do pecado, recebemos uma nova vida, não é verdade, em Jesus? Mas muitas vezes, queridas, nós voltamos para trás. E nós voltamos para trás quando nós não perdoamos, quando nós acusamos, quando falamos mal de alguém, quando julgamos as outras pessoas, quando murmuramos, guardamos mágoas, ressentimentos, falta de perdão. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e eu creio que Ló e sua família foram corrompidos, apesar de as filhas ainda serem virgens, mas Ló ofereceu as filhas, porque aquela cidade era uma cidade prostituída, e as más conversações corrompem os bons costumes, e as aparências enganam, aquela vale fértil que Ló olhou, que ele escolheu, era uma aparência tão bonita, tão grandiosa, mas era o sepulcro caiado por dentro. Então, quando nós fazemos isso, quando nós damos ouvido às coisas, ao sistema que gera o mundo, nós satisfazemos os desejos da carne. Olhar para trás também é não valorizar aquilo que Deus nos deu. É procurar algo com melhor aparência aos nossos olhos. Muitas vezes nós temos uma casa, mas queremos uma outra maior. Muitas vezes nós estamos com os nossos olhos nas coisas e não valorizamos as pessoas, não valorizamos em primeiro lugar ao nosso Senhor. Ló olhou a aparência. Aquele povo era extremamente corrompido e cruel. A mulher de Ló desobedeceu, olhou para trás e viu-se queimar nas cinzas os seus bens, as suas riquezas, as coisas. Ela viu tudo virando em cinza e creio que ela quis voltar. Ela só não olhou, o olhar foi um gesto, mas ela quis voltar para ver se ela conseguia ainda pegar alguma coisa. Porque a sua vida de prazeres efêmeros tinha se esvaído de suas mãos. Quando Deus realmente faz parte da nossa vida, nada nos falta, nem a paz, nem a alegria, nem a benignidade, nem a longanimidade, que são os frutos do Espírito, porque a palavra diz, o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Então nós precisamos fazer uma clara e convicta decisão. Olhar para frente, o passado já foi. Você não pode mais voltar ao passado. Esqueça aquilo que você foi, o que você é. Não podemos olhar para trás, porque corremos o risco de virarmos uma estátua de sal. Paulo nos ensina, ele diz, olha, não ande mais na inutilidade de seus pensamentos. Eu creio que enquanto a mulher de Ló subia aquela montanha, ela pensava, os pensamentos dela eram segundo a natureza dela terrena, pecaminosa. Paulo diz, não ande mais na inutilidade dos seus pensamentos, pois os pensamentos inúteis, eles obscurecem a nossa visão do reino e endurece o nosso coração. Quanto à maneira antiga de viver de vocês foram ensinados, nós fomos ensinados a nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Renovar a nossa mente e nos revestir do novo homem criado à semelhança de Deus. Nós temos que renovar o nosso modo de pensar. A mulher de Ló é um monumento que Deus erigiu à desobediência, para que as pessoas passassem ali e vissem qual era a consequência. Qual é a consequência do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus diz assim, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E eu te pergunto hoje, minha amada, você está disposta a abrir mão dos seus prazeres, de seus bens, sair da sua zona de conforto?
olhar para frente a fim de obedecer a Deus, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre prepara o melhor porque Ele trabalha para aquela que nele espera. Vamos orar? Eu quero orar com você a oração de Paulo. Paulo diz assim, olha, uma coisa eu faço, meus irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai amado, eu oro agora por cada vida, Pai, por cada mulher que se encontra ainda presa no seu passado, que se encontra presa, Pai, em mágoas, em ressentimentos, em falta de perdão, Pai, que se encontra presa nos seus argumentos, nos seus pensamentos que não levam a nada, Pai. Que elas sejam libertas de toda mentira, de toda fortaleza, de todo engano de Satanás na mente, Pai. Senhor, eu oro para que elas sejam libertas, para que possam obedecer a Tua palavra e viver segundo os Teus propósitos e planos, olhando firmemente para o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu oro no nome de Jesus. Amém, queridas? Eu sou Mônica Vicente. Compartilhe dessa mensagem, deixe o seu like, é muito importante para o nosso canal. E se você deseja apoiar o nosso canal, aqui no link da descrição do vídeo, nós temos 2 livros que você pode adquirir na Amazon, o Código de Cristo e agora também um livro devocional para as crianças, Coração do Pai Nosso e o Salmo 23, com uma linguagem adequada para seus filhos. Que a paz do Senhor esteja no teu coração e que você possa todos os dias olhar para frente, porque Deus está trabalhando ao nosso favor para nós efetuarmos tudo aquilo que Ele nos preparou, com amor, com graça e com paz. Deus abençoe e até a próxima mensagem.